peito, e já era um paciente também renal crônico, com outras comorbidades. Ele era um paciente que teve uma curva de marcador que não sensibilizou tanto a gente assim, né? A nossa troponina é uma troponina ultrassensível e gerou aquela dúvida, só que era um paciente de alto risco. Então, a gente tinha alguns caminhos aí, eu não vou me adiantar no caso, né? A gente tinha algumas decisões a serem tomadas em relação até à preservação desse rim, ao que a gente usaria, né? Apesar dele ter usado um anticoagulante, dele ter sido anticoagulado por esse TEP prévio, era um paciente de alto risco para sangramento. Então, seria uma decisão difícil terapêutica a partir do momento que a gente soubesse a anatomia dele, né? Então, não vou contar muita coisa não, mas eu acho que a gente tinha que estratificar. Podemos aproveitar também, aproveitar os clínicos que estão aí. Eu não estou vendo aqui a lista porque eu estou com a tela fechada, mas eu vi que o Salu está aí, o pessoal da hemodinâmica eu vou perguntar mais para frente. E como que a gente faz agora? Nós temos duas perguntas aqui, nós vamos estratificá-lo invasivamente ou não? E, independente da estratificação, o que a gente faz agora como regime de anticoagulação e antiplaquetário? Alguém quer comentar sobre isso? Como que a gente vai conduzir? Porque é uma síndrome aguda, um paciente de alto risco que tocou troponina. A fração de ejeção dele, o Daito me passou, a fração de ejeção normal, né, Daito? Normal. E, Salu, você quer fazer algum comentário sobre como conduzir a terapia antiplaquetária e anticoagulante? Nós vamos anticoagular esse paciente seguindo diretriz ou ele está fora de diretriz? Mas está livre para quem quiser comentar. Eu não sei se o Salu está aí, porque eu não estou vendo a tela, mas o pessoal que o viu na coronária tem um viés, né? O João Lucas, você quer fazer algum comentário aí? Eu estou chamando o João Lucas cardiologista, né? Sobre como anticoagular, antiagregar esse paciente. E acho que você já pode até caminhar um pouco, por causa do tempo, sobre a estratificação. Vamos fazer invasivo ou não? É o cardiologista, não é o hemodinamicista, não, hein? Roberto, minha opinião é que é um paciente de alto risco, né? Um eletro que não diz muita coisa. Quando subiu, a gente poderia até jogar um score de risco nele, um Grace ou um time, mas a impressão subjetiva, sem fazer os scores, é que é um paciente pela idade, né? Pelas comorbidades, pela calcificação coronariana prévia, e pela dor fazendo esforço com troponina tocada, eu classificaria ele como alto risco e programaria uma estratificação invasiva. Em relação à terapia, ele precisa ficar aí 24 a 48 horas sem o NOAC, né, para a gente programar uma abordagem com mais segurança, especialmente se ele não tiver um pulso radial adequado, né? Então, a gente precisaria esperar aí pelo menos umas 36 horas para abordar. Eu deixaria ele sem anticoagulação, porque ele está em vigência do NOAC, né? E deixaria ele com pelo menos um antiagregante plaquetário. Nesse caso aí, pelo histórico de ressecção gástrica, pelo risco de sangramento, eu preferiria um clopidogrel, na eventualidade de depois voltar ao NOAC e deixar o NOAC associado ao clopidogrel. Eu não usaria um outro antiagregante de ação mais rápida, né, o ticagrelor ou prasugrel nessa situação, pela probabilidade alta de eu voltar com o NOAC depois. Ótimo, ótimo. Obrigado, João. Muito bem comentado. Se ninguém quiser fazer nenhum comentário, eu vou caminhar, então, mostrando. A gente decidiu, então, né, Dai, que nós fomos para a estratificação invasiva, e não foi... anatomia, vocês devem prever, tortuosidade, etc, etc. Não foi uma cateterização fácil, mas a gente conseguiu ver aqui, foi feita por via radial. Deixa eu voltar aqui. E vou passar mais adiante, que a gente vê uma circunflexa isenta e uma descendente anterior, muito cálcio, muito cálcio. E eu estou vendo que talvez vocês não vão ver a imagem muito bem aí,
muito cálcio, uma placa moderada aqui na descendente anterior. Deixa eu ver se eu consigo parar, porque até para mim aqui está picotando a imagem. Eu imagino para quem está na rede. Aqui. Não, ele não consegue parar. É uma placa moderada na descendente anterior. Eu diria que é de... Aqui, ó. Uma placa moderada na descendente anterior, envolvendo o ósseo de um grande diagonal. E durante o exame a gente estava preocupado com essa placa, rodamos na oblíqua esquerda, não vou perder muito tempo aqui, porque ela não é a culpada, e agora a coronária direita. Veja, a coronária direita, a gente vê uma coronária direita muito grande, e uma placa importante no terço proximal. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ver se eu consigo parar. Aí. Infelizmente a imagem não está boa, mas eu vou dar um still frame aqui. O que a gente viu aqui, uma placa importante no terço proximal, e aqui também uma placa importante com, eu vou deixar rodando, uma imagem negativa sugestiva de trombo, e sem o contraste a gente vê muita calcificação, e a gente tinha tomografia. Vocês me desculpem, eu não pus a tomografia aqui. A tomografia mostrava importante calcificação. E aí eu não sei se o Fábio está aqui, mas eu quero agradecer, porque o Fábio mudou a nossa vida. Quando ele trouxe a coronária tomografia, a nossa vida mudou, porque vendo a tomografia nós vimos a quantidade de cálcio, um cálcio circunferencial, que talvez só com ultrassom para a gente ter essa noção. Mas vocês vejam já na fluoroscopia que é um cálcio muito importante. Essa é a informação. Uma placa crítica com imagem negativa, sugestiva de trombo, o que caracteriza essa síndrome aguda. Vocês estão vendo a imagem negativa. Aí, nesse momento, a gente volta para a questão. Aqui, vocês vão ver com mais detalhe essa placa. Olha só que placa crítica com uma imagem negativa de trombo. E aí vem mais uma janela de discussão. A gente viu aí um paciente de alto risco, high bleeding risk, que essa é a sigla, com alto risco isquêmico, e é sempre esse dilema, que vem sempre junto. Uma síndrome coronária aguda, sem supra, mas num paciente uniarterial com ventrículo normal. E uma placa que é tudo que o intervencionista não quer. É uma placa calcificada, com imagem negativa sugestiva de trombo, com um clearance creatinina reduzido, que também nós não queremos usar contraste nesse paciente. Então, agora, antes de eu discutir com os hemodinamicistas, porque aqui tem uma característica muito especial dessa placa. Porque uma coisa é você falar que recomenda o tratamento invasivo, mas qual o nível de excelência desse tratamento que você tem que ter com vistas ao problema futuro do risco de trombose e de sangramento? Então, tem que ser um tratamento de excelência. Mas, nesse momento, eu volto para os clínicos, porque uniarterial, com ventrículo normal, 84 anos e esse histórico. O que fazer agora? Nós vamos procurar revascularizar esse paciente ou não? Essa que é a pergunta. Se tem algum voluntário... Roberto, nesse momento o paciente estava duplamente antiagregado e preparado por uma possível intervenção, se acaso fosse dada? Não estava por todo esse histórico, né? Ele não estava com dupla antiagregação, e por causa desse histórico todo, tinha sido suspensa, como o João Lucas recomendou, foi suspenso o NOAC, e ele foi para a CAT. A Flávia pode me corrigir, eu acho que foi introduzido pelo clopidogrel, né, Flávia? Foi, Dr. Roberto, clopidogrel. Só o clopidogrel, sem aspirina? Não, AS clopidogrel. AS clopidogrel e tirou o NOAC. Isso, aí tirou o NOAC, né, quando entrou. Exato. Então, agora é o problema, né? Se a gente for buscar diretriz, um paciente com ventrículo normal, uniarterial, com todo esse risco de sangramento, uma placa que o hemodinamicista daqui a pouco vai falar para vocês o que é o desafio de uma placa dessa. Mas antes disso, alguém faria tratamento clínico nesse paciente? Procuraria estabilizar? Eu tô com medo de mudar aqui e cair a apresentação, mas
Se tiver algum clínico que Roberto, queira... eu defenderia a intervenção, né? Já que o aspecto é de uma placa instável, com trombo em cima da placa, que acabou de passar por um evento agudo. O motivo da estratificação era exatamente identificar uma situação de risco que foi identificada. Agora, difícil a gente, diante dessa placa, a gente não intervir. Obrigado, Fábio. Reconheça a voz, tá vendo? É o Fabão, não é? Isso, Roberto. Obrigado, Fábio. Realmente você colocou bem. E aí que vem a questão da individualização, né? Porque quando a gente fala no paciente uniarterial com ventrículo normal, isso é para os pacientes estáveis. Um paciente instável, com uma síndrome aguda caracterizada, que alterou troponina, é outro capítulo. Mas nesse caso, essa é uma artéria de um score de músculo em risco muito alto. Então, para a gente caminhar rápido também, a gente concordou com isso, que não dava para deixar esse paciente clinicamente, e como que você vai otimizar o tratamento clínico desse paciente com toda essa dificuldade do risco de sangramento? E aí, então, veio o ponto da anatomia, né? O Fernando está aí, não está, Fernando? Estou aqui sim. Fernando, você que é um apaixonado por placa complexa, calcificada, o que o intervencionista, porque você vai responder para o seu clínico, né? Se você é capaz de tratar essa placa ou não, o que você tem que fazer para uma placa dessa com esse teor de cálcio? Eu já te falo, ele tem mais de 360 graus de cálcio, uma densidade extenso e com trombo, né? Qual que é a dificuldade de um... Se você puder fazer um comentário nos cuidados da intervenção do preparo da placa. Depois a gente vai chamar mais alguém para falar se tem alguma diferença quanto ao stent. Perfeito. A princípio, cálcio e tortuosidade são os terrores do hemodinamicista. Eu acho que nessa situação, ainda mais um quadro agudo, que a gente, pela angiografia, não sabe muito bem o que tem ali, parece trombo, mas pode ser placa dessecada e tudo mais. E até já pensando numa economia de contraste, eu acho que exige um método de imagem complementar associado, ou ultrassom, AIVOS, ou angiotomografia, perdão, tomografia de coerência óptica, até para entender melhor a placa, mas também ter tudo laboratório montado, com rotablator, cut balloon, e respeitar bastante ali risco de slow flow, no refluo, complicações trombóticas e até hemorrágicas, né? Então, acho que é um caso que tem que estar com o CATLAB bem preparado para intervir. Muito bom, muito bom. E de fato, essa foi a discussão que a gente teve com o Daito, preparar a placa. E o que a gente tem hoje no Brasil, a gente não tem a terectomia rotacional, nós não temos o shock balloon, a gente tem o rotablator. E agora a segunda pergunta é que cuidado a gente tem que ter, aí talvez eu pergunte o Antônio está aí, né, Antônio? Que cuidado a gente tem que ter com a escolha do stent? Se tem algum stent diferente para isso, porque é uma extensão longa de placa, a gente viu que lá no terço médio a gente vai cobrir aí pelo menos mais de 60 milímetros de stent. Alguma consideração quanto ao stent, Antônio? Oi, Roberto, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Bom, Roberto, eu acho que é um caso extremamente complexo. O Fernando comentou bem as dificuldades que a gente pode enfrentar em sala para resolver esse caso. Concordo plenamente que eu acho que sem o ultrassom e sem algum outro dispositivo, como o rotablator ou um cutting balloon, fica muito difícil abordar uma placa tão complexa. E é um paciente que vai apresentar algumas restrições quanto à antiagregação, em função do risco de sangramento, é um octogenário, é um grupo muito especial de pacientes quando a gente está lidando com pacientes octogenários, já com esse histórico todo. Então, eu daria preferência a um stent que fosse muito flexível, para que eu consiga navegar melhor, que tivesse hastes finas e que tivesse uma força radial adequada para abrir uma placa tão calcificada assim. E com o ultrassom, eu tentaria otimizar ao máximo o resultado, para ter uma boa expansão, uma boa posição e diminuir os riscos de trombose num caso como esse. Certo, muito bom, exatamente, tá interessante porque a gente seguiu o que vocês estão recomendando, mas para a gente correr aqui no tempo,
foi essa escolha mesmo. A gente utilizou um stent de haste fina e um polímero bioabsorvível, e que já tem literatura, depois o Ribamar vai mostrar, já tem literatura mostrando a segurança da suspensão antiplaquetária precoce já no primeiro mês de implante desse stent. Então, essa foi, de fato, a escolha, e nós tivemos que, vou mostrar, então, o que foi feito. Roberto. Oi. Antes de prosseguir o caso, os colegas estão falando no Rotablator. Também concordo que talvez seja uma opção. Como que você vê essa associação desse caso tão desafiador? Rotablator e trombo, ou Rotablator versus, se acaso existir dissecção? Como que nós escolheríamos esse método, já que talvez possa ser uma possível contraindicação ao Rotablator as características dessa placa? Roberto, deixa eu só... a Flávia pode até fazer uma complementação, mas eu lembro que a discussão grande na sala de hemodinâmica foi a quantidade de trombo que ele tinha. Então, ele saiu da sala de hemodinâmica, foi para a UTI, né, Flávio? E na UTI, ele recebeu uma dupla antiagregação, e nós discutimos sobre até a possibilidade de usar um anticoagulante para tentar desfazer esses trombos. Viu, Flávio? Não foi isso que aconteceu, Flávia? Foi, a ideia era tentar mantê-lo aí. Então, menos... foi uma dupla antiagregação e usou também uma heparina fracionada do Roberto. Ficou 3 dias na UTI, sob vigilância para não ter sangramento, para poder fazer a intervenção posteriormente. É importante ressaltar que, assim, apesar de sempre ser um paciente de alto risco, pelo histórico e etc., e pela presença de trombos e tudo mais, ele sempre foi um paciente que a gente tomou muito cuidado com a questão do risco de sangramento. Ele ficou monitorizado dentro da UTI, todos os cuidados necessários, né, observando o sítio de punção e etc., até porque a gente teria uma decisão mais difícil ainda, como os hemodinamicistas já trouxeram, que seria qual estratégia que a gente ia usar pós-procedimento para ele, né? Então, quanto mais favorável fosse o peri-procedimento, em termos de redução de carga trombótica, etc., mais favorável. Por isso que a gente acabou segurando ele um pouco mais, observando e mantendo essa estratégia lá na unidade coronariana. Outra questão aqui importante para a gente discutir, esse ponto é relevante, não sei se está aí o Vilmar, eu não estou vendo a lista, a discussão, e eu coloco os hemodinamicistas. É possível... Está aí, né, Vilmar? Esse é um paciente que requer um suporte muito grande, um backup. E primeira pergunta, Vilmar, comenta para a gente sobre a superioridade da via radial sobre femoral em síndrome aguda, que reduz até mortalidade. Então, num caso desse, é possível usar radial? Porque a gente está falando em usar Rotablator, nós vamos precisar de um catéter de calibre pelo menos um 7 frente, porque é uma artéria grande, e o Rotablator vai ter que ser no mínimo uma ogiva 1,5, mas pode ser 1,75. O que a gente tem na mão para fazer radial? E antes disso, um caso desse, você prefere radial ou femoral, e o que a gente tem na mão? Ok. Eu acho que essa opção de radial na fase, principalmente no evento agudo, indiscutivelmente a radial é superior, sem sombra de dúvida, pelos eventos hemorrágicos, por prevenção de eventos hemorrágicos. Num procedimento onde você tem que usar 7F, você tem que ter primeiro uma permeabilidade, uma disposição da artéria radial, uma disponibilidade de uso da artéria radial. E hoje nós temos bainhas que são 6Fs, mas que essas bainhas permitem até um catéter 7F internamente, com um lumen muito reduzido, e é possível de utilização. E como a coronária um backup, é confortável você usar isso, você usar a radial para esse paciente, um paciente desse, é seguramente a melhor opção. Se você tiver condição de uso, essa é a melhor. Se ela não tiver nenhuma contraindicação absoluta, né, para radial, como insuficiência renal crônica, né, uma artéria lusória, que não tiver condição disso, o ideal é que seja tentado, tá certo? Ótimo. E na artéria lusória também não está impedido de usar a radial esquerda. Embora tecnicamente é muito desconfortável, né, a gente sabe disso, fica em cima do paciente, uma situação dessa merece ser considerada. Obrigado, Vilmar. É exatamente isso mesmo que a gente considerou.
Então, agora, nesse momento, antes de mostrar o caso, eu vou passar para o Riba, mas antes do Ribamar falar, eu queria, para agradecer o Hélio que está aqui, o Hélio, cirurgião cardíaco, que está com a gente na reunião. O Hélio, se esse paciente fosse um paciente multiarterial, cirúrgico, qual que é o seu conforto de indicar uma cirurgia de revascularização na síndrome aguda? Você indicaria algum cuidado especial ou não? Um caso desse tem que ser percutâneo. Sem dúvida, Roberto. É um caso extremamente complexo, não tinha dúvida nenhuma em não indicar cirurgia. Uma morbidade, uma mortalidade altíssima para esse paciente. Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, tratamento percutâneo. Muito bom. Obrigado, Hélio. Obrigado por estar aí. E eu estou agora vendo a lista aqui dos cardiologistas. Nós estamos com 28 conectados. Eu agradeço a presença e repito que a gente quer brindar. A melhor maneira de brindar vocês, de brindar o nosso time, é o Ribamar agora fazer para a gente um apanhado sobre esse desafio que nós estamos discutindo. Obrigado, Riba. Boa noite, Roberto. Boa noite, Samir. Boa noite a todos os amigos. Vocês me escutam bem? Muito bem. Vemos seu slide. Ótimo. E a sua imagem. Primeiro, eu não tenho como agradecer o convite e a honra de participar dessa sessão. Eu confesso que, mesmo sendo um frequentador habitual de Uberlândia, sempre encontrando o Dr. Botelho aí, eu nunca tive o prazer, eu não tive ainda o prazer de conhecer o Instituto do Coração, do Triângulo. Não tive ainda esse privilégio, que eu espero fazer assim que possível depois dessa pandemia. Mas me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar dessa sessão prestigiada. E, como o doutor Roberto falou, e Roberto, eu tenho o privilégio de, como ele falou, conhecê-lo há anos, e não só hoje, tenho o privilégio de ser, não vou dizer tê-lo como chefe, mas tê-lo como gestor, como mentor no Instituto. O Roberto consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo com uma qualidade altíssima. E a gente tem esse privilégio de poder hoje trabalhar mais próximos. E nesses próximos minutos eu vou falar um pouquinho sobre a terapia de plaquetária dupla, ou os novos conhecimentos que surgiram nesse campo, que está muito imbricado com o caso aí, um caso interessantíssimo que está sendo discutido. Não tem nenhum conflito relacionado a esse tema. E eu começo com essa frase que eu acho muito interessante, do Políbios, o historiador grego. Ele diz que não existe nenhum corretivo mais eficaz para os homens do que o conhecimento do passado. E, de certa forma, essa apresentação é uma revisão da história da nossa especialidade. Porque quando a gente olha os 40, quase 50 anos de evolução da intervenção coronária, a gente vê vários pontos aqui de desenvolvimento de tecnologia, de dispositivos, de catéteres. E dentro dessa história da intervenção coronária percutânea, tem um ponto aqui, a terapia antiplaquetária dupla, que, embora não seja um device, foi o que nos permitiu, eu sempre digo, um dos elos mais importantes da cadeia que nos permitiu estar aqui nesse nível que a gente consegue exercer hoje de tratamento. Mas, não, como eu falei, é uma interação, não foram só os medicamentos que melhoraram, que evoluíram, os estentes evoluíram, a gente partiu dos estentes do balão, depois os estentes não medicados ou não farmacológicos, os estentes com polímero durável de primeira geração, todo mundo lembra do Cypher e do Taxus, muita gente lembra muito dos problemas deles, das tromboses muito tardias, da inflamação, mas esquece o que essa tecnologia representou de inovação e de conhecimento, de permissividade dentro da nossa especialidade. E a gente tem o privilégio de trabalhar no Instituto que permitiu, ou que foi o pioneiro no uso dessa tecnologia no mundo. E a gente, hoje, a gente não dispõe mais dessa primeira geração, a gente evoluiu, como a gente espera que tudo dentro da medicina aconteça. E hoje nós temos uma nova geração de estentes com polímero durável que muito pouco se assemelha em termos de segurança à primeira geração, evoluiu muito. Temos já os estentes com polímeros degradáveis ou absorvíveis, temos estentes sem polímeros e tentamos, inclusive, um estente totalmente absorvível, que, embora tenha um conceito fantástico, na prática ainda não encontrou a sua forma de ser utilizado de forma mais difusa. E os senhores veem, quando a gente fala de estentes, parece uma coisa muito simples, falar, tem 3 modelos de polímeros, durável, sem polímero, polímero bioabsorvível. Mas não é só isso, os senhores veem que tem uma vasta gama de diferença entre esses estentes.
o local onde o polímero está colocado, se é só por fora, se é circunferencial, a espessura desses stents, o material de que ele é feito, cromo, cobalto, platina, cromo, aço inoxidável, a quantidade e o tipo de fármaco utilizado em cada um desses sistemas. Hoje a gente saiu da primeira geração, que era só sirolimus e paclitaxel. O paclitaxel praticamente foi descontinuado. E o sirolimus, pela excelência dos seus resultados, perpetuou-se e deu origem a vários outros, ou análogos ou derivados, novolimus, everolimus, biolimus, zotarolimus, os senhores conhecem bem. Então, falar de stent não é falar apenas de polímero, é falar de uma complexidade, uma ciência muito grande por trás disso. E hoje ninguém duvida, hoje ninguém questiona se o que a gente tem hoje, essa geração de stents farmacológicos, é melhor do que o que a gente tinha 20, 30 anos atrás. É. Só um exemplo disso, essa revisão sistemática de 2015, que comparou esses novos stents farmacológicos com a primeira geração e com os stents não medicados. E os senhores veem aqui que em tudo, eles são melhores. Reduzem mortalidade, reduzem infarto, inclusive reduzem nova revascularização e taxa de trombose. São mais eficazes e mais seguros do que tudo que a gente já teve antes. Tanto é que todas as diretrizes, a nossa, a europeia, a americana, colocam hoje que, independente do cenário, do tempo de terapia antiplaquetária que você pretende instituir no paciente, o stent farmacológico de última geração é a primeira opção. Não existe nenhum cenário, a não ser por custo. A gente, infelizmente, vive num país onde ainda é a realidade a questão de custo, mas não existe nenhum cenário em que não exista a recomendação para stent farmacológico hoje. Mas com o uso difuso, mais abrangente dessa tecnologia, a gente aprendeu, obviamente, que eles não são perfeitos. Alguns pacientes vão evoluir ainda com problemas de trombose e restenose. Problemas estes que ocorrem por diferentes etiogêneses. E essa etiogênese varia, obviamente, de acordo com o período em que o problema aparece. Os senhores veem aqui esse estudo muito interessante do Adrianensis, do nosso colega grego, publicado em 2017, que ele mostra que na fase aguda, na fase subaguda, na fase tardia e muito tardia, a trombose ela tem mecanismos diferentes. Enquanto no período mais imediato, depois do implante do stent, o que o Roberto e os colegas estão enfatizando, o stent tem que ser perfeito, porque um stent imperfeitamente implantado gera problema de subexpansão e má posição que podem resultar na trombose aguda e subaguda. Passado o tempo, mais tardiamente, esse problema muda. Cada vez menos relacionado ao procedimento, e aí passa a relacionar-se à doença coronária, à sua evolução, à sua história. Surge a chamada neoaterogênese, ou seja, placas novas que podem recorrer nos pacientes que não respondem bem ou não aderem bem à terapêutica médica, que deve ser sempre empregada de forma otimizada. E uma questão que surge sempre que a gente fala de colocar stent é por quanto tempo dá a terapia antiplaquetária dupla. Existe um período em que essa terapia é essencial, porque ela diminui o risco de trombose. E existe um período que ela passa a ser perigosa, porque ela aumenta o risco de sangramento. A pergunta é qual é esse dia, qual é o dia que corresponde a esse ponto de interrogação, onde ela deixa de ser benéfica e passa a ser prejudicial. Essa resposta não existe, provavelmente nunca vai existir, porque ela não depende apenas do stent ou do paciente, ela depende de um conjunto de fatores. Mas a gente pode entender que a questão do sangramento ela não é uma questão irrelevante. E hoje, na literatura, de uma forma, eu não gosto da palavra consensual, mas de uma forma mais abrangente, eu diria, existe um conceito de que quanto menos tempo se dá a terapia, quanto mais curta ela é, melhor para o paciente. Isso aqui é uma meta-análise com mais de 32 mil pacientes publicada em 2015, que justamente compara o mais curto, que eu diria, de 6 meses para baixo, com muito longo, acima de 2 anos, que hoje em dia raramente a gente pratica essa terapia. A gente entende, e isso é óbvio, que quanto mais tempo a gente der terapia de plaquetária dupla para o paciente, menor vai ser o risco dele apresentar eventos tromboembólicos. Quer seja relacionado ao dispositivo que a gente colocou, quer seja relacionado aos problemas intrínsecos da doença coronária. A gente vai sempre prevenir infarto mantendo o paciente em terapia dupla. Mas, isso está claro, mas a gente aumenta a questão do sangramento. Então, a gente tem que saber pesar quando que um deve prevalecer sobre o outro. Isso aqui é uma meta-análise muito conhecida dos senhores, de 2015, já tem 5 anos, inclusive com participação do Dr. Fausto, nosso diretor, o Alexandre, o pessoal do Dante, o Ricardo, mostrando que
que, independente do quadro clínico ou angiográfico, doença multivascular, diabético, insuficiência coronária, síndrome coronária aguda, prolongar a terapia antiplaquetária não parece mostrar muito benefício. Obviamente, isso não é um conceito que se aplica a todo mundo, mas se a gente puder, e está demonstrado em vários estudos, se a gente puder ser mais limitados nesse tempo de terapia dupla, parece não afetar muito os riscos isquêmicos e melhorar os riscos hemorrágicos. Isso aqui é um estudo mais recente, 2008, do RAM, em pacientes com síndrome coronária aguda, onde ele comparou 6 versus 12 meses. Ele mostrou que mesmo na síndrome coronária aguda, que talvez seja o maior, o cenário onde a gente tem mais dificuldade em reduzir a terapia antiplaquetária, se a gente fizer 6 meses contra o clássico 1 ano, a gente pode ter um pouco mais de infarto no grupo que diminui para 6 meses. Mas a gente vai ter mais sangramento também em quem toma por mais tempo. Então, isso não parece ter muito impacto ainda nesse segmento que eles apresentaram em mortalidade e desfecho combinado. Mas tem que ter sempre na mente. Prolongou a terapia, vai diminuir evento isquêmico e vai aumentar risco hemorrágico. Então, a pergunta é para quem? E como descobrir para quem? A gente recorre à literatura, às diretrizes, e elas falam com uma classe 2B, nível de evidência A, que talvez fosse bom utilizar os scores de risco de sangramento. E eles recomendam 2 em particular. O DAPT score, derivado do estudo norte-americano DAPT, e o Precise DAPT. O DAPT em si, eu não costumo utilizar e eu não recomendo aos senhores. Por quê? Porque é oriundo de um estudo que se restringiu ao continente norte-americano, utilizou estentes de primeira e segunda geração e utilizou um regime que, na prática, a gente não preconiza, que é uma terapia por mais de 1 ano. Uma terapia muito prolongada. Então, eu recomendo os senhores, se forem utilizar scores, utilizarem o Precise DAPT, que é um score mais contemporâneo, mais universal, talvez, como o Roberto falou na apresentação dele, com mais aplicabilidade clínica, embora nem sempre a ciência possa ser traduzida em números, a medicina possa ser traduzida em números, mas ele é mais perto da nossa prática contemporânea. O problema desses scores, e de um modo geral, é que eles não incluíram realmente aqueles chamados high bleeding risk patients, que o Roberto mencionou. Eles são derivados de estudos que não têm pacientes com potencial risco de sangramento, como esse do caso que nós estamos discutindo hoje. Quem são esses pacientes? Esses que a gente vê aqui nesse slide. É muito comum, cada vez mais comum, estima-se que 1/4 a 1/3 dos pacientes que a gente trata hoje em dia apresente pelo menos um desses fatores de sangramento, e a grande maioria apresenta mais de um desses fatores de sangramento entre os que a gente trata nos dias atuais. E esses pacientes, eles geralmente são excluídos da maioria dos estudos, por isso que a gente tem uma certa falta de conhecimento, falta de respaldo científico para embasar nossas decisões. O que a gente fez? A gente se escorou durante muitos anos no que havia na literatura sobre segurança. E o que primeiro se disse como sendo mais seguro e que permitia um meio de terapia antiplaquetária dupla eram os estentes não medicados. A gente sabe que eles são seguros realmente para diminuir a terapia para 1 mês, mas eles não são efetivos. E a gente aprendeu que muitas vezes essa falta de efetividade, ou seja, o potencial para restenose desses dispositivos, pode resultar em quadros de síndrome coronária aguda e infarto. Então, a gente aprendeu até a questionar a segurança deles, uma vez que a gente entendeu que eles não são tão efetivos. E aí a ciência veio trazer outras alternativas. A primeira delas que surgiu no cenário da terapia dupla mais curta, e a gente não pode tirar o mérito dos estentes não poliméricos, a gente tem pelo menos 2 grandes estudos, Leaders Free 1 e 2, com o estente BioFreedom, que é o estente farmacológico sem polímero, foi o primeiro estente a trazer à baila a questão de que podia se manter o estente farmacológico sem usar um polímero. E com isso reduzir o tempo de terapia plaquetária dupla. É um conceito atrativo não ter polímero, uma vez que os estudos patológicos e alguns estudos de imagem apontam para o polímero como sendo o centro ou principal elemento envolvido na gênese da inflamação pós-angioplastia coronária. Entretanto, a gente aprendeu também que a falta desse polímero pode causar uma distribuição mais errática do fármaco e, com isso, de certa forma, interferir na eficácia ou diminuir a eficácia desses dispositivos. Então, o que a gente tentou entender? Tentou entender se os estentes que a gente já usava no dia a dia, quer sejam com polímeros bioabsorvíveis ou com polímeros duráveis, podiam suprir essa necessidade de segurança.
polímeros duráveis têm um conceito, os polímeros absorvíveis têm um conceito muito interessante de o polímero, depois de um tempo, desaparecer e o stent voltar a ser um metal puro. Entretanto, a gente não pode esquecer que esse período de degradação, que são os primeiros meses, que é justamente quando a gente tem o afã de ir parar a terapia dupla, é o período de absorção do polímero, que é o período de maior inflamação. Vários estudos testaram essa teoria da terapia mais curta, o Senior, o Evolve, o Poem, o A7, o Tico, o Master, só para citar alguns deles, com diferentes devices. E, por último, os stents de polímero durável. Sempre a gente teve muito medo de pensar em terapia curta com polímero durável. Vai deixar um polímero dentro do paciente para sempre e vai encurtar o período de terapia de plaquetária dupla? Então, a gente tinha lembrança ou associação ruim da segurança dos polímeros de primeira geração. A gente esqueceu ou não entendeu que essa ciência evoluiu. E os polímeros que a gente usa hoje, de flúor ou de carbono, são polímeros muito mais seguros. E eles deixaram de ser o patinho feio, como eram vistos no início. Hoje a gente tem grandes estudos que eu vou mencionar para os senhores a seguir, como o Onyx One, e mais recentemente apresentado o Zeiss 2890, que mostram a segurança, inclusive, do polímero durável, sendo que esses são os stents provavelmente mais testados no sentido de eficácia no cenário clínico atual, quer seja em tronco, oclusão, multivascular. Então, vou começar com o conceito do polímero, do sem polímero, porque é deles o mérito de desafiar os stents não farmacológicos no sentido de instituir a terapia plaquetária dupla por 30 dias apenas. E o Leaders Free tem esse grande mérito que não pode ser esquecido. Foi o primeiro a desafiar o estudo, o stent bare metal, o stent sem fármaco, usando apenas 30 dias de terapia dupla no estudo Leaders Free. E o que ele mostrou ao final de 2 anos? O stent farmacológico sem polímero era mais eficaz, o que era de se esperar, afinal, o stent farmacológico foi feito para ser mais eficaz do que o não farmacológico, mas, pasmem os senhores, foi também mais seguro do que o stent não farmacológico, mesmo dando apenas por 30 dias a terapia de plaquetária.
hematoma, se ele está tomando remédio, etc, etc. Isso é uma iniciativa muito interessante, porque a gente consegue chegar no paciente e manter um pronto-socorro no bolso dele 24 horas por dia. Eu estou mostrando esses slides porque eu quero disponibilizar para todos os cardiologistas que estão aqui, quem se interessar por isso, porque nós entregamos essa tecnologia para o cardiologista e o paciente dele, ele acessa o nosso time 24 horas por dia. E o nosso time o procura com protocolos em datas pré-especificadas para checar esses detalhes. E como a gente está caminhando para uma época de 5G, uma época de wearables, né, nós já temos patente nossa de detecção de infarto com Apple Watch. Já estamos caminhando para o chamado computação de borda, Edge Computing, que a gente coloca um processamento num anel. E um anel na mão direita, o paciente põe a mão no tórax e a gente faz um eletrocardiograma dele. Então, a integração desses wearables, a previsão para 2025 é que cada pessoa vai fazer 4.000 transmissões por dia por wearables. E haverá 61 bilhões de wearables. Se vocês visitarem aí Goldman Sachs e previsões para os próximos 5 anos, a palavra da vez é wearable e 5G. Isso a gente já está fazendo. A gente faz hoje 19.000 teleconsultas por dia. 19.000. E essa plataforma de telemedicina, a gente consegue entregar para o médico e podemos compartilhar com vocês como que ela enriquece a vida do cardiologista. Roberto, parabéns mais uma vez por outra iniciativa fantástica. Você me fez lembrar agora o nosso mentor, doutor Eduardo Souza, que sempre foi uma preocupação que ele tinha muito, tanto que ele instituiu aquele registro de Zaire no HCOR, de saber se o paciente seguia, de ligar para o paciente. Obviamente, a gente fazia de uma forma mais, digamos, artesanal ou menos profissional. Você conseguiu, mais uma vez, mostrar que é factível traduzir isso para grandes populações e seguir as iniciativas e os aprendizados que você teve com o professor Eduardo Souza, nosso mentor. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa fantástica. Obrigado, Riba. E se ninguém tem mais comentário, a gente tem que cumprir esse horário para não tomar o tempo de vocês. São 9h27 da noite. E um outro objetivo, Ribamar, eu quero aproximar ainda mais o Dante Pazanese e a Fundação Adib Jatene do Triângulo Mineiro, mostrar a excelência do que é feito aí. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o Dante é hoje o melhor hospital público do Brasil. Eu tenho indicadores para falar isso, indicadores robustos, tempo de internação, mortalidade, custo por leito, custo por internação, eventos de internação. E a fundação, ela é uma fundação Adib Jatene, é uma fundação auditada por sete órgãos reguladores. Não há no Brasil nenhuma fundação que tem esse tipo de auditoria e ela tem recebido altíssimas recomendações desses órgãos reguladores. Eu quero trazer o Dante Pazanese para o Triângulo com mais frequência para a gente mostrar toda a excelência, que o Ribamar, trabalhando no hospital público lá do Dante, ele coordena o laboratório, ele só utiliza estente farmacológico nos pacientes do SUS. Ele tem OCT, ele tem ultrassom, ele tem rotablator, ele tem TAV, ele oclui, ele fecha CIA percutâneo, e ele tem um laboratório conectado e agora, 24 horas por dia, o Dante pode transmitir os casos dele ao vivo. O Ribamar coordena mais de 50 procedimentos por dia e com mais de... Você está aí com 60 residentes. Então, a gente trazer essa instituição mais próxima do Triângulo Mineiro é outro compromisso que a gente tem, Ribamar. E obrigado. Se ninguém tem nenhum comentário a mais, eu queria pedir, eu não sei se o Samir ainda está conectado, e como o Samir é o mais velho, para ele encerrar e dizer para a gente qual é o vinho. Doutor Roberto, o doutor Samir, infelizmente, tem um compromisso às 9, então ele teve que se ausentar. Então, eu quero te agradecer muito, Ribamar. E eu pediria, talvez, o João, você como
diretor da cardiologia da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador da pós-graduação aí da cardiologia. Eu peço o João Lucas, que é professor da Universidade Federal, é cardiologista intervencionista, para encerrar o evento para a gente. E o próximo a gente anuncia em breve. Doutor João Lucas, seu microfone está fechado. Pronto. Parabéns, Roberto, pelo evento. Acho que o ICT e o time todo, parabéns aí por esse belo evento que encerrou o ano. Obrigado, Ribamar, pela presença aqui conosco. Obrigado aí a todos que puderam participar. Eu acho que eu, pessoalmente, tive um crescimento de aprendizado aqui incrível na noite de hoje. Celebrado pelo vinho também, o vinho de muito boa qualidade, viu, Samir? Parabéns pela escolha do vinho. A pizza também estava deliciosa. E vamos esperar aí, fazermos toda uma corrente de energia positiva para que no próximo ano a gente possa ter vários eventos desses, mas não só virtualmente, mas celebrando presencialmente. Para que os nossos governantes aí consigam disponibilizar uma saída rápida, né, dessa crise, não só da crise de saúde pública, né, aí a vacina, e que também nós possamos sair fortalecidos em relação à parte econômica, né, que o Brasil não se abale e que a gente possa entrar num ano de 2021 aí, todos nós com muita saúde e muita esperança de dias melhores. E que possamos estar reunidos aqui, celebrando esse várias vezes o ano que vem. Obrigado por ter nos proporcionado esse belo evento, Roberto. Agradeço pessoalmente a você e ao Ribamar. Doutor Roberto, posso dar um recado rapidinho? Claro. Primeiro, quero agradecer a participação de todos vocês. E, segundo lugar, eu, como boa marqueteira que sou, gostaria que, se vocês pudessem fazer uma foto, postar, marcar o Instituto nas redes sociais, para que a gente possa divulgar o trabalho que a gente tem feito. E até o início do ano que vem, a gente divulga a data do próximo webinar. Obrigada. Muito bom, um abraço a todos e que venham os próximos. Obrigado, Ribamar. Eu levo seu vinho em mãos. Tchau. Obrigado. Obrigada, Vanessa.